e opinião. A apresentação, José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas da Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do Grupo Bandeirantes. Aqui começou tudo. Aqui é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes, que é a maior empresa de comunicação de rádios do país e outras plataformas todas, como TV, jornal, enfim, sites, está tudo aqui no sistema Bandeirantes de comunicação, mas começou aqui na Rádio Bandeirantes. Só explicando que é isso aqui, ó. Muita gente não sabe o que é isso aqui, né? Porque, olha aqui, deixa eu acertar com o dedo. Quem está no tubo tem um microfone aqui. Parece uma nave espacial. É um microfone antigo, mas é icônico esse microfone, que é um dos melhores microfones que existem. Eu acho que é da marca Neumann. É um microfone fantástico esse aí, é o Rádio Bandeirantes. É um logo vintage, mas que conta muito da nossa história. Esse é um microfone que, segundo dizem os locutores, aqueles que têm uma voz linda, uma voz bonita e tal, é o melhor microfone que existe. Eu estou com um Shure aqui, que também é muito bom, mas esse microfone Neumann era um microfone que tinha estúdios e que o pessoal de antigamente, principalmente, usa até hoje. Esse microfone é um microfone fantástico. Então é só para explicar o logo da Rádio Bandeirantes, que tem história, e esse microfone faz parte da história. A gente que trabalhava em rádio desde criancinha, que trabalha em rádio desde moleque, desde pequenininho, a gente adorava quando vinha um equipamento novo, né? Olha, tem um microfone Neumann hoje do estúdio. Pô, o que é isso? Microfone Neumann, que legal. Acho que os do estúdio aí são. Os do estúdio aí na Rádio Bandeirantes, acho que são. Deixa eu ver se trocaram do microfone do estúdio aí. Isso é para quem está no tubo, só para descrever. É um instrumento de trabalho, né? Quando você trabalha com virtual, recebe um computador novo ou algum componente novo do computador, você fica maravilhado. Olha que legal, trocaram o computador. Tô pedindo para cortar pro estúdio aí, ô meu compadre. Bom dia, meu compadre. Aí, ó. Não, esse eu não sei se é o Neumann. Acho que é o Neumann mesmo, sem aquela proteção que tem do lado ali, para evitar que o cara chegue muito perto do microfone. Alguém me responda aí se esse microfone é Neumann ou não. É, Ricardo? Não. Datena, bom dia. Esse aqui é o Shure. Esse é Shure, né? É Shure também. Mas é parecido com o Neumann. Sim. É parecido com o Neumann, né? E deve ter algum microfone Neumann aí na rádio, porque esses microfones resistem ao tempo. Deve ter em alguma... acho que na gravação aí, da cabine de gravação, é Neumann, a não ser que trocaram pelo Shure. Mas é só para explicar, porque é muito importante. Isso faz parte da história do rádio e a Rádio Bandeirantes é a própria história viva do rádio, né? Mudamos nós, passaram por aqui locutores fantásticos, 1 bilhão de vezes melhores do que eu, mas a história da rádio é a mais importante do que tudo, porque a rádio vai ficando, né? Claro que a gente venera esses personagens que passaram por aqui. A gente não esquece da história que esses caras ajudaram a construir, mas a Rádio Bandeirantes, eu repito, é a pedra fundamental. Sem a pedra fundamental, sem o alicerce, você não ergue nada. Então é um orgulho falar nessa emissora de rádio, onde falou tanta gente boa, não vou ficar lembrando os nomes todos aqui, porque são tantos nomes importantes que compuseram a Rádio Bandeirantes, a partir de quem criou a Rádio Bandeirantes, né? Que foi o seu João, e que hoje é precedido pelo Johnny na presidência da nossa empresa. Muito orgulho, aliás, que ele tem jornalismo nas veias, e isso é fundamental, né? E a família Saad toda aí, o Ricardo e a Rosana, que gostam demais da rádio, estão sempre ouvindo e tal, e toda a família que tem o jornalismo nas veias, né? Que sabe da importância do jornalismo. Falando nisso, bom, continua essa história dessa briga do Dória com o Bolsonaro, por causa da vacina. Isso aí é muito conveniente para político, de repente, colocar histórias no momento que lhes convém, né? Porque, eu repito, o governador João Dória disse que o pior já passou. Diz que cai um Boeing por dia no Brasil, morrendo 700, 800 pessoas. Ele esquece que o estado dele é onde morreu mais gente,
Aqui caíram vários Boeings durante toda essa pandemia e a economia está quebrada. Inclusive as companhias aéreas que têm os Boeings aí quebraram também. Não é? Ele esquece disso, mas ele esquece que ele colocou o estado inteiro em fase verde, com quase 80% do estado em fase verde, e vai lá em Brasília e faz o discurso do Armagedon, do fim do mundo, que o mundo está acabando. Ele esquece que ele está no centro do fim do mundo. São Paulo é o epicentro do fim do mundo para a questão da Covid. Até outro dia, não sei se o Garrafa vai me confirmar daqui a pouco, era o estado onde mais morria gente, mais tinha casos de contaminação. O estado dentre os países, dentro dos estados que estão contaminados e que agora estão rebu de novo lá na Europa. A gente não aprendeu, começou por aqui e outros grandes estados, mas aqui nós fizemos um baita de um carnaval, literalmente colocando 55 milhões de pessoas na rua, com gente contaminada vindo de fora e gente que saía daqui e voltava contaminada sem nenhum controle. Tanto que o primeiro caso oficial, quer queira, quer não, pode até não ter sido, mas é o primeiro caso oficial, surgiu no Einstein, onde trabalhava ou trabalha o secretário de Saúde de São Paulo. Foi um sujeito que veio de Milão, contaminado, apareceu lá no Einstein e os caras liberaram o sujeito em seguida. Foi o primeiro caso oficial, foi aqui em São Paulo. E São Paulo, até outro dia, era o epicentro mundial da doença. Talvez não seja em número de casos, algum estado da Índia supere o estado de São Paulo, mas em número de mortos continua caindo Boeing aqui, governador, todo dia. O senhor nunca falou isso. Só falou quando lhe interessava lá no começo. E agora, quando lhe interessa aprovar a vacina, porque o senhor tem interesse realmente humanitário. Claro, eu não vou dizer que o senhor é desumano, de jeito nenhum. Mas o senhor tem interesse político também. Da mesma forma que tem o presidente, o senhor também tem. Claro que o senhor quer ser o pai da vacina para fazer parte da sua campanha para elegê-lo presidente da República em 2022. Mas o Bolsonaro não quer que eu faça isso. Claro que não, porque ele também, que tem interesse humanitário, ele quer que você não seja presidente para ele ser. É uma coisa muito óbvia. Mas, com base científica, que o senhor fala em foco e ciência, realmente a vacina que o senhor quer aprovar, ela não está nem confirmada pela Anvisa, não está confirmada nem pelos chineses, porque os chineses, ao que me consta, não estão usando a Coronavac lá na China. Não tem vacinação em massa lá na China. Mas nós precisamos ter no estoque a vacina, porque nós vamos depender de 1, 2, 3, 4 vacinas. Isso é verdade. Isso é perfeitamente verdade. Mas então por que compraram doses da vacina? Não sei se compraram, acho que compraram. Doses da vacina de Oxford, não compraram a minha porque eu sou o Dória e tal. Bom, isso aí tem que perguntar para o presidente, realmente eu não posso responder. Mas que está sendo politizada a vacina, está sendo politizada a vacina. Mas se pensa no interesse público do povão, lógico que se pensa no interesse público do povão, principalmente na hora do voto. Porque também, governador, os trens continuam lotados. Onde está o distanciamento social que o seu secretário prega, que o senhor prega? O que adianta a máscara dentro de um trem lotado, um metrô lotado, o transporte coletivo lotado? Continuam mais lotados os trens e metrôs, porque agora sim que acabou a quarentena, que o senhor diz que existe, mas não existe coisa nenhuma. O senhor podia ter falado isso para mim às 8h30 da manhã, mas podia ter falado ao vivo agora também, né? Porque o senhor marcou de vir aqui ontem falar 9h40, porque deu o rebu. Eu estava aqui, nesse mesmo lugar, para gravar com o senhor, e o senhor não compareceu à entrevista. Hoje, 8h30, quem não podia era eu. Eu não posso ficar ao seu bel prazer, mesmo que eu não trabalho para o senhor e nem para o governo do estado de São Paulo. Né? Mas o senhor podia ter dito isso aqui ontem, 9h40, o senhor não quis falar. E hoje, pode, o governador pode às 8h30. Hoje quem não podia sou eu, não trabalho para o governo de São Paulo, não trabalho para governo nenhum, aliás. Trabalho para a Rádio Bandeirantes e pronto, acabou. Se quiser falar ao vivo, ainda pode falar. Agora, eu acho muito estranho o senhor ontem com aquela máscara preta, dizendo que o mundo ia acabar. O mundo está acabando faz tempo, governador.
E o senhor liberou São Paulo para a fase verde, mesmo com centenas de mortos todos os dias aqui. Entendeu? O senhor e o seu secretário liberaram São Paulo para a fase verde com contaminados pra caramba todo dia aqui. O senhor libera São Paulo subnotificando números no fim de semana, sem secretaria a trabalhar. Onde é que está o foco na ciência? Morreram 15 pessoas. É subnotificado e é mentira. Cadê o foco na ciência? E ontem parecia que o senhor era o cavaleiro do apocalipse. Olha, o mundo vai acabar por causa da vacina. A vacina é a nossa salvação, mas vocês políticos estão pensando principalmente em vocês, não na vacina. Vocês estão pensando primeiro em vocês, para ver se consegue uma boquinha com o presidente da República e daí por diante. Mas o presidente está pensando assim também. É claro que ele deve estar pensando assim também. Vocês estão pensando assim, ele está pensando assim também. Porque se você pensar bem, se pintar uma vacina aí que o Ratinho Júnior é presidente da Rússia, não vai ter tanta dificuldade assim para o Bolsonaro aprovar. Claro que não. Vocês são inimigos declaradamente políticos. Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim. Poderiam ser inimigos políticos e a vacina recebeu o tratamento de todas as outras vacinas devem receber. Não é? Isso quem vai esclarecer, quem vai dizer para nós é o presidente da Anvisa, está sendo politizado ou não o assunto da vacina dentro da Anvisa. O almirante Barra Torres, que é uma figura transparente, é um cara que sempre falou, pelo menos para mim aqui, sempre falou a verdade, não escondeu nada. Vamos ver o que ele fala daqui a pouco, porque tem uma entrevista com ele daqui a pouquinho. Né? E ele encontrou-se com o governador João Dória, que ameaça recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Né? Eu espero que o Marco Aurélio solte a vacina Coronavac também, porque qualquer vacina é uma vacina bem-vinda. Né? Então, tanto faz. Soltou o André do Rep, que representa o mal, poderiam aprovar a vacina Coronavac aí, daí por diante. Para mim, tanto faz de onde vier a vacina, se é da Rússia, da China, dos States. Eu só sei que não tem vacina em lugar nenhum do mundo. Se a Coronavac tivesse que ser aprovada e comprar 46 milhões de doses, a China já estaria usando essa vacina e não está. Eu não sei se essa vacina é a primeira do protocolo chinês ou não, porque eles devem ter 2 ou 3 vacinas e um dia a China vai ter que explicar como é que esse bicho saiu de lá. Um dia vai ter que explicar, porque até hoje não explicou. Como é que deixou esse bicho sair lá da China? Foi um erro terrível cometido pelos chineses, que por causa de política deixaram o bicho escapar. E ninguém sabe até hoje se é teoria da conspiração ou não, se esse vírus foi criado em laboratório ou não, ou se veio do pangolim, que é um tatu chinês que os caras comem, ou do morcego, que eles também comem. Ninguém sabe explicar isso. Até agora ninguém explicou direitinho como é que é essa história aí. E a OMS, que vive batendo no peito, se dizendo guardiã da saúde, né, e deveria ser mesmo, marcou quando deixou esse bicho escapar da China, como já deixou outras epidemias, mas que foram contidas e por isso não viraram pandemia total, mas ameaçaram o mundo como H1N1 e próprio coronavírus, gripe SARS e daí por diante. Entendeu? Então, nem a Organização Mundial de Saúde funciona e nem funcionou muito bem nessa história do vírus que veio da China, né? E nem a China teve os cuidados devidos para não deixar escapar esse vírus, sei lá de onde, mas o que me interessa é que escapou do país. E por coincidência, né, lá na China não tem mais epidemia, os casos só de fora que aparecem na China, lá dentro a epidemia que virou pandemia foi contida, não tem quase casos, são casos só de fora. Né? E eles ganham mais vendendo máscaras e insumos para a pandemia, os chineses, do que nós com exportação de carne e de soja, para você ter uma ideia. Então, um dia a China vai ter que explicar o que aconteceu com esse vírus aí. Né? E agora a gente fica brigando para comprar a vacina chinesa, a vacina de Oxford, a vacina da Rússia. O mundo inteiro está brigando por isso. Independente da briga do presidente Jair Bolsonaro com o governador João Dória, nós vamos ter dificuldade pra caramba para comprar essa vacina. Essa e outras, qualquer vacina. A gente é um país pobre, as contas públicas estão zeradas, né? A gente teve que raspar
quase que 100% do nosso PIB para atender o povo com auxílio emergencial e outros gastos, esses sim, já desnecessários há muito tempo, de um Estado inchado, de poderes inchados. Então a gente já tinha uma conta pública muito ruim, ficou pior com o auxílio emergencial, que esse sim foi necessário para salvar o povo brasileiro, para não morrer de fome. Ah, não deveria estar sendo politizada a vacina. Claro que não, mas está. E está por todo lado, não é por um lado só, não. Ah, porque o Bolsonaro não quer a vacina e tal. Mas o Dória quer. E o Dória quer para imunizar as pessoas, mas também para ser candidato a presidente. Você acha que não? Ele podia responder isso para mim a hora que ele quisesse, mas ontem, 9h40, eu estava sentado aqui para gravar com ele. Ele não pôde. Falou com o mundo inteiro lá em Brasília, mas não quis falar aqui com a Rádio Bandeirantes. E hoje ele podia às 8h30. Hoje, 8h30, quem não podia era eu. Eu não estou à disposição dele, não sou funcionário dele. Né? Então não estava à disposição dele. Agora, se ele quiser falar ao vivo e às claras, o microfone da Rádio Bandeirantes está aberto não só a ele, mas a quem quiser participar desse programa. Aqui é uma tribuna absolutamente livre. Né? Se ele quiser falar, eu estou aqui à disposição. Quero que ele me responda essas perguntas também e pronto, acabou. Aliás, ele vai inaugurar um negócio de trem aí. É o trem que me parece que o Alckmin já inaugurou com objetivo eleitoreiro, que ligaria São Paulo ao aeroporto de Guarulhos, né? Que é um aeroporto avançado, bonito e tal. Mas o trem fica não sei quantos quilômetros do aeroporto. Ele, teoricamente, teria que, como todo trem que sai de uma cidade e vai para o aeroporto, ou vai para qualquer lugar, o trem vai daqui para lá. Você tem que chegar lá, né? Esse trem não chega. Ele para não sei quantos quilômetros do aeroporto e dá o trem. O trem também, porque a linha para. Não tem como o trem continuar sem a linha. E o Alckmin inaugurou essa bagaça aí com objetivo eleitoreiro de última hora e fica não sei quantos quilômetros do aeroporto. Aí tem que pegar um busão para você ir para o aeroporto. E o Dória comprou acho que 8 vagões, não sei se ele ou se o Alckmin, que já tinha comprado. Mas ele vai inaugurar uma composição de um total de 8, né, ou 7, sei lá, vai entregar uma hoje, está parecendo o Hospital do Witzel, que vai custar 400 milhões. Não adianta nada você comprar trem que para longe do aeroporto. Não seria mais lógico você gastar o dinheiro para fazer a linha de trem chegar até o aeroporto? Porque se o objetivo era chegar até o aeroporto e não chegou, o que você vai ficar enchendo de trem um negócio que não chega até o aeroporto? Enquanto ele fala de vacina, fica gastando dinheiro aí, 400 milhões, e não é pouco, quase 1 bilhão, para comprar trem que vai parar na metade do caminho antes de terminar a linha até o aeroporto. Ô, Agostinho, você tá aí, Agostinho, ou não? Tô aqui, lógico. Ei, Agostinho? Você tá de viva alma aí? Tô. Corpo presente, Agostinho? Corpo presente, tô. O que adianta você botar trem? Eu gostava muito de trenzinho elétrico e tal. Na verdade, nunca pude ter um porque não tinha grana para comprar, mas eu gostava, achava legal ver quando os caras montavam assim no shopping, eu ia lá ver. Shopping não, nem tinha shopping naquela época. Montava na loja lá, ia lá ver os trenzinhos, porque eu nunca tive um. Mas, ao que me consta, mesmo com um trenzinho pequenininho de criança, brinquedo, se você não botar trilho, o trem não funúncia. Mesmo aquele trem-bala que funciona de uma forma eletromagnética, não tem roda, ele vai no pau em cima do trilho, né, por atração eletromagnética. Mesmo aquele trem-bala, se não tiver o trilho lá para puxar ele com imã, ele não vai. Então, uma pergunta técnica a você. Vamos lá. Técnica a você. O negócio começa aqui. Você não está vendo aí no rádio, mas aqui é um ponto. Ponto A. Né? Aí, ponto A. Ele vai do ponto A ao ponto B. O ponto B seria o aeroporto. Mas o trem não chega no ponto B. Ele chega no ponto A,95. Eu sei lá quantos quilômetros faltam para o aeroporto que você tem que pegar um busão. Para que você... Então, o ponto A, que seria a partida, continua o mesmo. Partida ou chegada, depende da sua perspectiva. Mas o ponto B continua não sendo atingido. Né? Você não chega no ponto B.
e nem sai do ponto B para pegar o trem, não sei, tem trem de volta também de lá para cá? Deve ter. Tem trem de volta ou só de ida? Não, tem de volta, tem de volta também. Tem de volta também, o que vai e volta, não tem? Tem. Mas você tem que sair do ponto B, ir para o ponto A, 99, e pegar o trem para voltar, e a mesma coisa para ir. Você não para no ponto B, não para dentro do aeroporto. Então por que você fica gastando 400 milhões, quase 1 bi, com um trem que não chega no ponto B? Não era mais fácil gastar o dinheiro para terminar a linha e chegar até o ponto B? Ou estaria eu dizendo alguma imbecilidade aqui, Agostinho? Não tá não, Datena. Bom dia pra você, pros companheiros, pros ouvintes também. É uma coisa bizarra, né? Vai entrar para aquele anuário de bizarrices do governo de São Paulo, que já vem de algum tempo para cá, né? A gente falou outro dia sobre aquele muro de vidro da Raia Olímpica. Enfim, a gente está acumulando obras milionárias que custam uma fortuna e que não dizia que veio. Que ligam nada a coisa nenhuma, lugar nenhum. Quase coisa nenhuma, porque não chega no aeroporto. Não, então, no meio da discussão no meio da discussão da vacina, o Dória vai inaugurar um trem que não vai até o ponto B, que o Alckmin, que era parceiro dele, até que ele, segundo o Alckmin, o traiu, e a história diz que ele foi traído pelo Dória. O Alckmin inaugurou uma coisa eleitoreira que não chega até o aeroporto. Ela para antes do aeroporto. Aí vem o Dória e gasta 400 milhões. Não sei se foi ele ou se foi o Alckmin. Deveria ter sido impedido esse gasto do trem que não chega até o aeroporto. Pega 400 milhões, eu não sei quanto falta para chegar até o ponto B, termina a linha do trem. Você vai pôr trem em cima do lugar que não chega até o aeroporto? Me parece uma coisa óbvia, né? E isso é feito no meio da discussão da vacina. E agora se discute vacina de cá, vacina de lá, e se esquece os outros problemas do estado de São Paulo. O Dória falou que cai um Boeing por dia no Brasil, com aquele olha, um Boeing por dia cai no Brasil. Pô, cai principalmente aqui em São Paulo um Boeing por dia. Ontem que morreu menos gente, morreram 125 pessoas. Ele acha pouco isso aí? E até agora ele não falava que caía um Boeing por dia, porque nós estamos em fase verde. Eu não ouvi, melhorou demais, por isso que nós estamos em fase verde. Eu não ouvi a entrevista agora, sinceramente não ouvi a entrevista agora com o secretário de Saúde, mas ele deve ter falado que nós estamos indo muito bem, que é muito legal, que nós estamos em fase verde. Pô, 125 mortes por dia é fase verde? Fase verde é uma ova, pô. Fase verde é quando não morre ninguém, ao que me consta, né? Então, no meio da discussão dessa vacina, tem outros assuntos que o senhor governador está esquecendo, inclusive o horário que ele combinou comigo de dar entrevista e não deu entrevista ontem, e hoje queria que eu fizesse entrevista com ele às 8h30. Eu repito, eu não sou funcionário dele para ficar esperando entrevista aqui, não. Ontem eu fiquei sentado aqui das 9 às 9h40, quando o Garrafa me avisou que não ia ter mais entrevista por causa do quiprocó que deu com o Bolsonaro. Isso não é problema meu, é dele e do Bolsonaro, do presidente da República. Hoje, ele pode 8h30. Hoje quem não pode sou eu. Vou ficar sentado esperando o cara aqui todo dia para ver se ele vai dar entrevista. Aqui é a Rádio Bandeirantes, senhor. Tem que respeitar esse prefixo. É por isso que eu mostrei o microfone ali. Não é por minha causa, é porque esse prefixo aqui é importante. Os nossos ouvintes são importantes pra caramba e ninguém é empregado dele aqui para ficar esperando para dar entrevista. Alguma consideração a mais a completar, Agostinho Teixeira? Não, só para dizer que é uma das coisas mais... esse bicomentário. Tá. Não, rapidinho, só para dizer que é uma das coisas mais constrangedoras para quem já viu, eu já vi, o pessoal saindo do trem com mala, né? Porque é com mala, né? Coisa bem confortável, você sai com as malas, esperar o ônibus. Eu acho que é porque há um fascínio desse governo de superlotar ônibus. A gente tem eu ia falar uma coisa feia aqui, mas a gente gosta de ver ônibus cheio. Então eu acho que completaram esse trechinho que falta para chegar no Terminal 3 do aeroporto com ônibus para a gente conseguir saciar essa vontade que é de ver ônibus superlotado em meio a essa pandemia. Olha, tão importante quanto a vacina, antes da vacina existir, e essa vacina não está aprovada como nenhuma outra, era deixar o transporte coletivo com distanciamento social. Nunca houve, nunca haverá, e está pior do que... Tem uma matéria na Folha hoje sobre isso, que o congestionamento do transporte coletivo aqui em São Paulo está pior do que antes. E deve estar mesmo, porque tem mais gente andando por aí, entendeu? E a gente não vê isso também.
e fica inaugurando trem que não chega no aeroporto de jeito nenhum. O objetivo da linha era ligar o ponto A ao ponto B. Ponto B, que é o aeroporto, Necas de Pitibiribas, tem que pegar busão e tem que levar a mala, se lembrou muito bem. Ei, Agostinho, você é bom para lembrar de mala. Sobre isso, tem um negócio da Unifesp, que a gente tem a sequência da denúncia do Agostinho, que os caras estavam contratando aqui na Unifesp enfermeiros como se fossem professores doutores. Ah, mas Datena, tem uma diferença? Lógico que tem. A principal delas é o salário. Porque o cara está sendo contratado como enfermeiro sem saber que ele estava recebendo 10 mil e recebendo 2 mil. Quem recebeu esses 10 mil no lugar dos contratados? Ninguém sabe. E não querem pagar adicional noturno e nem de insalubridade para o cara que recebe 10 mil sem saber. Onde foi essa grana toda aí? Já foi paga essa grana aí. Se está na folha de contratação, já foi paga. Mas isso o Agostinho vai esclarecer depois da entrevista com o presidente da Anvisa, Almirante Antônio Barra Torres, que fala comigo depois do encerramento desse comentário. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.